Ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha, no Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia a você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma boa segunda-feira para você. Bom início de semana. Vamos começando por aqui o nosso Jovem Pan Esporte de hoje, falando primeiramente do nosso futsal. Olha, a Esfinge foi pela Série Bronze até São Mateus do Sul neste final de semana, sábado à noite. Inclusive, parabéns à torcida da Esfinge que foi acompanhar a equipe lá no ginásio Polacão, em São Mateus do Sul, nesse clássico regional do nosso futsal. E a Esfinge venceu, gente. 4 para a Esfinge, 1 para São Mateus. Agora o próximo jogo da Esfinge acontece no próximo sábado lá em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, contra a equipe do Pinhais. E a Cal jogou em casa contra a equipe do Itaipulândia e perdeu pelo placar de 3-0. Gente, o que dá para se ver na Cal nesse último jogo contra a boa equipe de Itaipulândia, uma equipe altamente profissional, uma equipe que os jogadores apenas ganham para jogar futsal, é uma equipe que trabalha 2 vezes por dia e tudo mais. Foi um 3-0 em que se viu uma evolução da equipe de União da Vitória, muito bem trabalhada aí pelo técnico Vitamina, qual quero mandar um grande abraço para o Vitamina, dizer que Vitamina, você está tirando leite de pedra, tá bom? Mas conseguiu fazer e está cada vez fazendo com que esses meninos da Cal tenham apresentado um bom futsal. Futuramente, claro que teremos um bom time, mas por enquanto é uma equipe que necessita ainda de mais experiência dentro de um campeonato dificílimo, como é esse da Série Prata do futsal paranaense. Tanto é difícil que agora, na próxima sexta-feira, a Cal enfrenta em Curitiba nada mais nada menos que o Paraná Clube. Esse jogo acontece às 20 horas, então, lá em Curitiba, próxima sexta-feira, Paraná e a Cal, toda a nossa torcida aí para os meninos da ACAL. Muito bem, e o assunto agora é a Associação Atlética Iguaçu. Ontem o Iguaçu venceu e venceu muito bem o Patriotas pelo placar de 3-0. 2 para o Iguaçu, 0 para a equipe do Patriotas. Falar um pouquinho, primeiramente, já começar aqui falando deles, dos jogadores da Associação Atlética Iguaçu que entraram para enfrentar o Patriotas. Goleiro Sérgio, Lucas Guedes, Rogério, Caio Sena, Luan, Marquinhos, Mauri, Luígue, o Firmino, Bruninho e Lucas Cassiano, inclusive o Lucas Cassiano fazendo a sua estreia na Associação Atlética Iguaçu. Muito bem, as mudanças, nós tivemos o Mauri que saiu cansado, o Mauri correu muito ontem, se entregou uma barbaridade para a entrada do Dudu, e também o Firmino Coruja saindo. Firmino veio de uma contusão séria, que é uma posterior de coxa. Ontem, até quando saiu do gramado, eu conversei com ele, ele não sentiu a posterior da coxa. O que ele sentiu foi câimbras mesmo, um desgaste muito grande pelo que correu o Firmino. Então ele acabou sendo substituído. Tivemos também o Bruninho saindo para a entrada do Tenório e o Lucas Cassiano também cansou no finalzinho, o jogador que veio
de uma viagem exaustiva e tudo mais lá do norte do país, chegando por aqui, até que jogou muita bola. Já já vou falar dessas estreias, então, dessa estreia do Lucas Cassiano na Associação Atlético Iguaçu. Ele saiu para a entrada de Felipe Simplício, que também foi um dos autores dos gols. Muito bem, os gols então, o Firmino, aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando ali um cruzamento, ele deu uma testadinha na bola consciente, gente. Ele pegou do primeiro para o segundo pau, testou consciente na bola para fazer 1-0 para o Iguaçu aos 35 minutos do primeiro tempo. E aos 41 minutos do segundo tempo, o Simplício veio do banco para chutar forte de fora da área. A bola deu uma quicada da frente do goleirão Salles do Patriotas e acabou entrando então no cantinho para a festa dos torcedores. Torcedores esses, gente, que ontem nós tivemos o menor público desde a volta da Associação Atlético Iguaçu. Mas claro, o público estava meio aí desconfiado dessa equipe do Iguaçu, muita cobrança, uma desconfiança. Ontem também a previsão, o tempo não estava muito bacana, muita gente achando que poderia chover, então tivemos pouco mais de 1.000 torcedores lá no Antioco Pereira para empurrar o nosso Iguaçuzão, mas tenho certeza que no próximo jogo vai ter muito mais gente em campo. Antes de eu voltar e falar para você que neste jogo de ontem, até chama a atenção aí do Juliano, de quem estava trabalhando no jogo, Castanha, professor Ivan, Marco Campos, Osmair. Eu vi ontem nas entrevistas de alguns jogadores do Iguaçu, coisa que poucas vezes vi nesses mais de 30 anos em que trabalho com futebol. Poucas vezes a gente viu isso. Jogadores do Iguaçu saíram de campo chorando, gente. Caso por exemplo, do Firmino, quando foi substituído, ele não queria sair de campo de jeito nenhum e acabou saindo chorando. Outro detalhe do Bruninho, ele levou uma entrada do jogador do Caio, jogador do Patriotas. Eu estava muito próximo e vi uma entrada criminosa. O cara veio por cima com a sola da chuteira, ele pegou entre a canela e o joelho do Bruninho. Na hora o joelho do Bruninho chegou a dobrar, até eu me assustei ali no lance. O Bruninho saiu de campo, voltou sentindo dores, caiu no campo, voltou novamente, foi atendido, voltou para o campo. Então o Bruninho, ele tentava de toda forma voltar a campo. Depois, falando com o Dr. Rabelo, ele me disse que o Bruninho é desfalque para este jogo contra o Rio Branco, lá em Paranaguá, para o próximo final de semana. Outro detalhe é a emoção do goleirão, do Sérgio, dando entrevista. O cara estava simplesmente chorando, gente. Chorando em campo. O Rogério, nosso zagueirão, chorando, dizendo que o Iguaçu havia virado uma chave e tudo mais. Então, a emoção desses jogadores que se entregaram ao máximo nesse jogo contra o Patriotas. E mais informações e também a sua opinião eu vou trazer agora com o nosso repórter Marco Campos, que fez um ótimo trabalho nesse jogo entre Iguaçu e Patriotas. Marco Campos, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia para você ligado nos 98,3 da Jovem Pan FM, também em todas as nossas plataformas digitais. Bom dia para você, Marco Antônio, bom dia, Thiago, Juliano e toda a equipe de esportes da Jovem Pan, equipe Orley do R. Maltauro. Manhã alegre para a torcida iguaçuana, pois ontem, domingão, tempo um pouco fechado, mas o Iguaçu fez o seu dever, fez muito bem, por sinal, vencendo então a equipe do Patriotas pelo placar de 2-0, com gols dele, Simplício, e também do Firmino. O primeiro gol foi do Firmino, Coruja. O Iguaçu conseguiu então o seu objetivo e venceu com autoridade, jogando bem. Venceu então a equipe do Patriotas, que era o temido bicho-papão do campeonato. No entanto, venceu o primeiro jogo, empatou o segundo e ontem perdeu então para a Pantera Iguaçuana. Destaque para o modo como a equipe iguaçuana jogou ontem. Bem distribuída em campo, a gente falava no início que parecia que estavam um pouco distantes os jogadores, estava difícil o passe, mas eles conseguiram ajustar isso, conseguiram ir melhorando no decorrer da partida e fecharam o primeiro tempo então com 1-0, o gol do Coruja, aquele gol de cabeça que abriu o placar para a alegria do torcedor.
E depois, no segundo tempo, aos 42 do segundo tempo, jogada rápida, Sony pela esquerda, tocou para trás e ele, Simplício, bateu firme, bateu forte, fazendo o segundo gol da Pantera Iguaçuana. Agora, semana de bastante trabalho, com certeza, pois Rafael Andrade precisa repor algumas peças. É o caso do Bruninho, que saiu lesionado, não deve fazer parte então do elenco no próximo final de semana lá em Paranaguá, frente ao Rio Branco. No entanto, sabemos que temos peças de reposição. Um jogador que se destacou bastante foi o Lucas Cassiano, que entrou muito bem, jogou o primeiro tempo bem e até se expressou a respeito do seu porte físico, que foi o questionamento de ouvintes e até mesmo pessoas que, no particular, depois do jogo, ainda me mandaram mensagem dizendo que é um jogador pesado, um jogador que está fora de forma. No entanto, o próprio Cassiano se expressou então, contando que é o porte físico dele, é baixinho, entroncadinho, né? Bombadinho, mas é um bom jogador que mostrou que realmente estava disposto a fazer uma boa partida e conseguiu fazer isso, mostrando já um pouquinho do que é capaz ao longo do campeonato, capaz de proporcionar então para a torcida azul-amarela. Eu deixo o meu abraço para você, Marco Antônio, e toda a equipe, e uma boa semana para todos nós. Com certeza, em breve traremos mais informações da Pantera Iguaçuana. Destaque, claro, também para ele, Luan, que foi o nosso craque do jogo, escolhido pela equipe de esportes Orley do R. Maltauro, e deve receber então sua premiação no decorrer desta semana. Forte abraço a todos, ótima semana. Com certeza, abraço para você, Marcão. E na quarta-feira vai estar o Luan, então, aqui na nossa programação para receber esse troféu de melhor jogador em campo. Como foi difícil para a gente escolher, por exemplo, no jogo contra o Paranavaí, quem foi o melhor em campo, foi difícil também escolher ontem quem foi o melhor jogador em campo, porque todo mundo jogou muita bola. Dei destaque aqui para alguns jogadores, mas vários jogadores do Iguaçu aí se entregaram ao máximo ontem. Caso, né, do goleiro Serjão, incrível Serjão, defesas aí espetaculares, até teve uma defesa no final do jogo ali, que o próprio Rogério, o zagueirão do Iguaçu, cabeceou para trás e ele no cantinho fez uma defesaça. Foram no total 4 defesas incríveis do Serjão, escolhido pelo Juliano como o melhor jogador em campo, e muito bem escolhido pelo Juliano. Ontem estava difícil, como eu disse, votar naquele que foi o melhor jogador. O Firmino, quando saiu, o Bruninho, o esforço do Bruninho, a emoção também, relatar aqui, gente, do Firmino, quando saiu, a emoção do próprio autor do gol, que foi o Simplício. O Simplício vinha numa situação difícil no Iguaçu, porque ele veio como uma grande promessa, não foi bem no primeiro jogo, não foi bem no segundo jogo, e ontem, quando eu conversei em off com ele, ele estava no banco antes de começar o jogo, né? A expressão dele era uma expressão triste, e ele nem sabia se iria entrar no jogo, porque não foi bem nos 2 primeiros e entrou, fez o gol. Isso dá, gente, ao jogador agora, assim, uma confiança incrível para se trabalhar, não só para ele, mas dá uma confiança a todo o plantel do Iguaçu para o próximo jogo. E esse jogo, gente, dificílimo contra o Rio Branco lá em Paranaguá. Só para um detalhe aqui, o Rio Branco venceu o Paraná neste final de semana, jogo que aconteceu no sábado, e teve 2 jogadores expulsos em campo. Foi praticamente todo o segundo tempo com 2 jogadores a menos, e o Rio Branco venceu o Paraná por 2-1. Outros jogos da rodada também no sábado, Laranja Mecânica 0-0 com o Paranavaí. Já no domingo, o Apucarana venceu o Grêmio de Maringá por 2-0, e o Nacional ontem empatou com o Foz em 2-2 aqui em União da Vitória. 2 para a Associação Atlético Iguaçu, 0 para o Patriotas. A classificação traz o Rio Branco liderando com 9 pontos. Em segundo vem o Paraná com 6. Terceiro, Apucarana também com 6. Em quarto, o Foz com 5. Se o campeonato termina hoje, essas equipes estariam nas semifinais, portanto. Depois vem Paranavaí e Patriotas com 4. Associação Atlética Iguaçu na 7ª colocação com 3 pontos. O Nacional tem 2, o Laranja Mecânica abre a zona do rebaixamento também com 2 pontos. E o Grêmio de Maringá ainda não marcou o ponto na competição.
Próxima rodada acontece no próximo final de semana, lá no estádio Filipão, Valdomiro Wagner em Paranavaí. Tem Paranavaí e Foz no sábado. No sábado também, 18h30, na Vila Capanema, em Curitiba, tem Paraná e Laranja Mecânica. No domingo, o jogo das 11 horas da manhã, Patriotas e Grêmio de Maringá. No Olímpio Barreto, lá em Apucarana, o Apucarana recebe o Nacional. E o jogo marcado para o Gigante do Itiberê, lá em Paranaguá, Rio Branco e Iguaçu. Por enquanto, gente, esse jogo marcado para as 18 horas, mas nós já sabemos aí que pode sofrer alterações este jogo, até mesmo de dia e de horário. Vamos esperar então, a federação deve, até no máximo, na próxima quarta-feira, falar sobre o horário do jogo do Iguaçu, mas por enquanto, marcado então lá para a cidade de Paranaguá, às 18 horas, e dali Iguaçuzão. Como disse o Marco Campos, hoje o torcedor do Iguaçu acordou de bem com a vida, até esse solzinho bonito que nós temos nesta manhã de segunda-feira aí veio para brilhar e deixar o torcedor iguaçuano ainda mais feliz. Juliano, forte abraço para você, para toda a equipe esportiva Rádio Colmeia e também o Jovem Pan. E a qualquer momento eu volto por aqui com mais informações. Um abraço, gente. Até lá. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.